Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um programa Primeira Hora do Agro. Hoje é dia 11 de janeiro de 2023 e a transmissão direto aqui dos estúdios da BMC News em São Paulo. Dia 11 de janeiro, já foi meio mês de 2023 e ontem ali eu estava preparando aquela costela de fogo de chão que vocês já conhecem na comemoração do Réveillon. Pelo jeito, mais 6 meses acaba o ano. E o ano começou bem agitado, né? Pelo menos para o mercado das commodities. Nós temos algumas mudanças de sazonalidade, algumas mudanças de cenários. Já teremos alguns relatórios muito importantes sendo divulgados essa semana para as commodities agrícolas, que é o relatório do ASDE, o relatório de oferta e demanda global. E nesse início de ano, o mercado financeiro também trabalha com temores de recessão, com monitoramento de taxas de juros, com monitoramento de inflação, China reabrindo. Será que vai ser um motor novamente da economia global? Vai puxar preços de commodities? Vai acabar sustentando um mínimo de crescimento econômico para que nós não entremos numa recessão? Todas essas são perguntas que devem ser respondidas já nos próximos meses. No mercado das commodities, o que nós vemos são algumas mudanças de sazonalidades. Pelo menos na soja, esse começo de ano ele tem sido um pouco atípico em comparação com os últimos 7 anos. Com exceção de 2020, que nós estávamos no início de ano com uma pandemia muito forte, ela tinha sido descoberta há pouco tempo, dia 19 de dezembro de 2019, lá em Wuhan, na China, e em janeiro ela começa a chegar na Europa e um pouquinho depois, fevereiro, ela chega no Ocidente, aqui nas Américas, e causa aquele fechamento de mercado, aquele lockdown global. Então, nesse ano de 2020, todas as cotações simplesmente derreteram. Soja trabalhando na faixa de $8 o bushel, milho trabalhando na faixa de 3,50 o bushel, o trigo também veio muito para baixo. Petróleo no dia 20 de março de 2020 a menos $40, a cotação do contrato spot no aviso de entrega. Então, com exceção de 2020, vamos apagar 2020 da nossa análise, a soja está tendo um dos piores janeiros desde 2015. O mercado trabalha agora se posicionando para a safra brasileira, que é o que tudo indica virá acima de 150 milhões de toneladas. Há alguns problemas? Sempre vai haver algum problema. Infelizmente, esse problema está novamente no Rio Grande do Sul. O estado está indo para o 3º ano consecutivo com os efeitos do Laninha, o que vai acabar impondo alguma quebra de produção por lá, tanto na soja quanto no milho também. O trigo teve um desenvolvimento um pouquinho melhor. Nós temos até informações de que os estoques, os armazéns, estão bem carregados com trigo. Isso pode colocar um pouco de pressão na comercialização de soja por lá. Mas nos preços regionais da soja no Rio Grande do Sul, nós já vemos que há sustentação de preços. E aí nós podemos ver claramente como que é o funcionamento do Basis, que é aquele indicador regional, que é a diferença do preço praticado no mercado físico em relação ao contrato futuro lá da Bolsa. Vocês devem lembrar que eu sempre comento aqui que a formação de preços leva em consideração Bolsa de Chicago, o prêmio no porto de exportação, a referência Paranaguá. Então há um spread desse prêmio de exportação em relação aos outros portos, e aí vai depender da capacidade operacional do porto, a taxa de embarque, conhecido como loading rate, calado, que é quanto que o navio pode afundar até tocar o solo. Então existe uma série de fatores que determinam qual que é o spread do porto na exportação de soja frente ao porto de Paranaguá. A taxa de câmbio é a mesma para todos e a logística já começa a ter essa diferença. Então a logística ela vai voltar, essa soja vai sair do porto voltando para a fazenda, e aí quanto mais distante do porto estiver essa logística, menor vai ser o indicativo de compra lá na região, porque quem paga esse custo pode não parecer, é você que é produtor rural, o custo é transferido para você através do indicativo de compras mais baixo. E lá no Rio Grande do Sul, além da proximidade com o Porto de Rio Grande, um balanço de oferta e demanda ruim para o estado devido à quebra de produção tem sustentado os preços na região. Então ontem mesmo eu conversei no Twitter com um rapaz lá, ele estava comentando preços acima de R$180 em algumas regiões no noroeste do estado. E isso é reflexo de quebra de produção.
No Paraná, os preços da soja eles seguem relativamente sustentados também, porque apesar da maior parte da safra estar com uma qualidade muito boa, há alguns pontos que preocupam. A colheita por aqui está um pouquinho atrasada, porque o tempo no Paraná está nublado, e aí você não vai jogar uma colheitadeira no campo com chuva, porque senão você não vai conseguir fazer o trabalho de colheita bem feito, né? Você vai ter perda de grãos nesse momento de colheita. Agora, do Paraná para cima, nós já temos uma condição de produção de soja muito melhor do que o ano passado. Nós conversamos com produtores no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, e as qualidades de lavouras lá estão muito boas. Existe algum probleminha, existe alguma coisinha de percevejo, um probleminha de lagarta, mosca branca, mas também isso é normal. Norte do Mato Grosso, por exemplo, deve vir com uma produtividade acima de 70 sacas por hectare. Então você pega uma região como Sorriso, Sinop, Cláudia, Mutum, que são as maiores regiões produtoras de soja do mundo, e você vem com uma produtividade muito acima da média nacional, você pode ter uma ideia de qual será o tamanho dessa oferta no mercado brasileiro. O USDA ele ainda estima a produção no Brasil de 152 milhões de toneladas, mas nesta quinta-feira, início da tarde, nós temos o relatório, o ASDE. Nos Estados Unidos, a safra ela foi inicialmente, vocês devem lembrar, lá em fevereiro do ano passado, o mercado começava a falar numa safra de 123 até, quem sabe, 124 milhões de toneladas. E quando veio o AcreAge, mostrou uma área um pouquinho menor do que o mercado esperava e os relatórios de produtividade começaram a mostrar uma queda também nesta produtividade devido a condições climáticas. No final das contas, a produção foi colocada no primeiro relatório em julho a 117 milhões de toneladas, foi feita uma revisão mais no meio do segundo semestre para 118 e na quinta-feira, opinião estritamente pessoal minha, eu acho que eles vão para 119 milhões ou até um pouquinho mais de 119 milhões, porque a produtividade foi reduzida muito, demais. Houve essa redução de produtividade nos Estados Unidos. E o commitment, que é o comprometido para exportação, que é o que já foi vendido e não embarcado, que chama-se outstanding sales, e aquilo que já foi vendido e embarcado já está em quase 80%. E a temporada começou agora, dia 1º de setembro. Então eu acho que os Estados Unidos vai aumentar essa produtividade da safra que foi colhida no finalzinho do ano passado e isso vai ser refletido nos estoques finais. Hoje o USDA prevê um estoque final de 5,99 milhões de toneladas. Eu acho que esse estoque vai para mais de 6 milhões e meio, talvez até 7 milhões de toneladas. Isso passa a ser um ponto baixista para as cotações. Se confirmar essa avaliação que eu estou fazendo, esse chute que eu estou fazendo, é um viés baixista para as cotações na Bolsa de Chicago. Pero não podemos esquecer do clima na Argentina, que acaba dando sustentação para esses preços, principalmente pelo farelo de soja. Ontem eu mostrei para vocês as posições dos fundos do COT, do Commitment of Traders, que é divulgado toda sexta-feira à tarde pelo CFTC. Há recorde absoluto nas posições compradas, posições longas em farelo de soja. Isso é o mercado apostando na alta do derivado da soja, justamente por problemas na Argentina, que é o maior exportador global. Então, o clima da Argentina, a produção, a produtividade da Argentina pode acabar dando um suporte para as cotações lá na Bolsa de Chicago. Mas como que fica uma entrada da safra brasileira de 150 milhões de toneladas ou acima? Nós já vemos a demanda migrando aqui para o Brasil, o que é sazonal, o que é normal também. O Brasil já começou a colheita, está atrasado em relação ao ano passado, mas como está muito no início, isso ainda não é um problema.
O Mato Grosso está um pouquinho atrasado, o clima lá também tem chuvas, a gente fica um pouco receoso de colocar o maquinário, como acontece aqui no Paraná, mas a colheita já começou. Então é normal que a demanda mundial, a demanda global por soja saia dos Estados Unidos, que acaba ficando caro, e vindo para o Brasil, onde nós temos uma elevação de oferta. Aonde que nós sentimos esse movimento? Nos prêmios de exportação, consequentemente no basis regional. Ontem eu recebi uma mensagem no meu Twitter à noite, de um post que eu fiz, que eu achei muito bacana. Eu vou até compartilhar a tela já, que eu vou mostrar para vocês um comentário que... Olha, vou falar para vocês, trabalhar com rede social não é fácil. Você tem muitas mensagens bacanas, muitas mensagens legais, mas tem muitos haters também que acabam deixando um pouquinho chateado certas coisas, mas faz parte do jogo. Então, olhando aqui esse comentário que eu fiz ontem, que com uma produção recorde de soja e milho aqui no Brasil, era de se imaginar que os prêmios fossem ceder bastante, e até já fizeram esse movimento. Vocês devem lembrar que o basis regional que eu mostrei para vocês para entrega em abril, ele já caiu já 2/3 do valor, já está 25 pontos acima de Chicago, versus 68 que já esteve em novembro. Então já há uma queda sazonal dos bases, mas 2 pontos trazem uma esperança de uma certa sustentação para os preços. Primeiro, o Brasil vendendo soja para a Argentina, já imaginou? O Brasil já chegou a importar soja da Argentina no ano passado, devido à imensa quebra de produção aqui, quase 20 milhões de toneladas de quebra de produção. A Argentina acabou fornecendo um pouquinho de soja para nós ali no Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, que foram justamente as regiões mais afetadas. E agora mudou. O Brasil ele não sentiu os efeitos do Laninha, muito bom isso, uma ótima notícia para o Brasil. Estamos vindo com uma safra recorde em contraponto os irmãos nossos com vários problemas climáticos ali, o Laninha. Aquilo que o Laninha não atingiu no Brasil, ele atingiu dobrado na Argentina. Então eles devem ter uma quebra de produção lá muito grande. Eu acredito, outro chute meu, que eles devem produzir próximo a 40 milhões de toneladas ou até menos. O USDA ainda prevê 49 milhões e meio. Quinta-feira tem ajuste, novamente, não acho que vai vir um ajuste de 9 milhões de toneladas, mas uma redução de uns 2 milhões poderia vir. Então, olha o comentário que bacana, antes de eu entrar no milho. O Frontier Dynamics, que eu não sei o nome dele, mas ele usou aqui, Delar avisou, vendi quase tudo em dezembro, ele é produtor rural. Aí, claro, que eu ri, tenho certeza que vendeu melhor do que hoje. E ele colocou aqui, sim, chegou a 174, 175 na região dele em dezembro, e hoje a cooperativa mandou 167. Ou seja, nós estamos falando de R$ 7,00 por saca de valor indicativo menor agora em janeiro. Estamos falando em praticamente menos de um mês. Deixa eu abrir uma calculadora aqui, se eu achar no computador uma calculadora, porque R$ 7,00 por saca parece um número pequeno, não é verdade? Pô, R$ 7,00 por saca, mas se eu colocar numa produção de 100 mil sacas, nós temos ali 700 mil reais que ele deixou de perder. Ou seja, numa comercialização num momento mais adequado, foram 700 mil reais que ele deixou de perder se ele tivesse que comercializar hoje. Por isso que é importante conhecer sazonalidade, acompanhar tendências de mercado, avaliar todos os referenciais que fazem parte da formação de preço e não só a Bolsa de Chicago. Então, a gente vê muito comentário sobre Bolsa de Chicago. Ah, a Bolsa caiu, tá ruim para vender, a Bolsa subiu, tá bom para vender. Nananina, não. Não é só isso que importa. Nós temos taxa de câmbio, temos logística e temos o basis regional, que é o que funciona muito bem. E é esse tipo de comentário que faz a gente voltar a publicar, que às vezes a gente pensa em desistir, vou ser bem sincero para vocês. Como que o mercado está operando hoje? Começando pelo petróleo. Petróleo, uma leve alta, 0,21% a $75,53. O contrato com vencimento março, lá na Bolsa de Nova York, vamos dar uma olhadinha no Brent. O mercado do petróleo está um pouco mais animado pela reabertura da China.
Então agora, como eu comentei ontem, começa uma série de viagens sazonais lá na China. O pessoal tá louco para ir para o exterior já, depois de quase 3 anos presos no país. No último domingo, o governo liberou a possibilidade de você ter um passaporte visto para ir para o exterior. Então há filas enormes e o pessoal vai voltar a visitar as famílias dentro do próprio país, agora que dia 22 começa o feriado lunar. O Brent também está subindo 0,45% a $80,46. Eu quero fazer um adendo aqui. Ontem, eu não lembro quem que foi, infelizmente, que comentou sobre um desconto de 50% no petróleo russo. E eu disse que eu não tinha visto esse comentário, até perguntei a fonte. E ontem o Framarion me marcou numa publicação aqui de um rapaz, deixa eu achar a publicação dele. Aqui, ó. Janis Kluge, que ele fala que a venda do petróleo dos Urais realmente está com um desconto de 50%. E os preços estão abaixo de $37,08. Durante o primeiro 1 milhão de barris por dia e tal. Daí o Framarion aqui me marcou e eu falei, caramba, me perguntaram hoje na primeira hora do Agro, eu disse que não acreditava, até dei risada. Mas eu realmente não vi nenhum desconto tão grande. O diferencial dos Urais está em menos 32. Então vamos dar uma olhadinha como que está esse diferencial, porque o diferencial é aquela que funciona igual o basis, é a diferença do preço do mercado físico em relação ao contrato futuro da Bolsa. Toda commodity, independente de qual for, que é negociada no mercado físico, o preço da tela que você vê é o preço do derivativo, não é o preço da commodity. O preço da commodity é uma junção de derivativo e mais prêmio de exportação. Então vamos dar uma olhadinha como que está esse OSP, o diferencial. Olha aqui, ó, $32 negativos. Aqui, ó, $32 negativos. Isso quer dizer que se o Brent está a 80, o petróleo russo tem um desconto de $32. Então ele não chega a estar com 50% de desconto. Eu até fiz uma pergunta aqui para o Heitor Paiva, que ele é analista de commodities com foco em petróleo, gás natural e energia, lá da Redpoint, perguntando se ele tinha visto alguma negociação nesses patamares de preço. E ele colocou que nesta semana não, mas nas primeiras de dezembro ele acompanhou carga saindo de Primorsky a $40 por barril com destino à Índia. Então há um desconto muito grande ainda no petróleo russo. Vantagem para quem? Para a China, óbvio. A China consegue comprar o petróleo russo, não entrou nas sanções sobre teto de preços da União Europeia, compra petróleo só com um desconto de $32, quase 50% praticamente, refina, processa esse petróleo e vende para nós, vende para a Europa, vende para Estados Unidos os derivados a preços de mercado. Quem tem dinheiro e quem sabe jogar o jogo, é outra história, né? Abriu o calendário sem eu querer. E como que estão as outras commodities hoje? Petróleo empolgado ali com a reabertura da China. Quem está numa semana negativa novamente é o café. Mais um dia de queda para o café, já está testando aquele suporte de 150 centavos de dólar por libra-peso. Vamos ver se hoje ele consegue romper esse suporte. Se ele romper, meu amigo, 140 é o próximo alvo. Então a gente vê aqui as cotações como houve uma queda expressiva. Está na conta de quem essa queda aqui? Do clima. Pelo menos as análises internacionais que nós acompanhamos, 90% dos analistas estão colocando na conta do clima, das boas chuvas aqui no Brasil nesse momento. É importante o clima? Sem sombra de dúvida, mas nesse momento o clima não vai resolver uma oferta um pouquinho mais apertada. Você já sabe que a nossa estimativa de produção ali é em torno de 54 milhões de sacas, é uma das mais conservadoras do mercado, junto com a Maia, lá da Spilling Beans. Há consultorias e tradings aí prevendo até 70 milhões de sacas. Daqui a pouquinho a gente vai saber
quem que estava certo. Se nós estivermos certo, o preço volta a subir, porque é uma oferta muito aquém do que outras consultorias, por exemplo, como a Rabobank, que vê mais de 65 milhões de sacas de produção ainda. E o detalhe que eu gosto de mostrar para vocês, e eu tenho certeza que vocês já aprenderam a analisar, que são os spreads de futuros, olha como houve uma nova inversão da curva. Ela estava em carry, que é esse formato, com os preços mais curtos mais barato que os preços mais longos. Ela fletou e foi para backwardation. Backwardation, preços mais curtos mais caros do que preços mais longos, viés de alta, porque ele reflete um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Diferente de uma análise de curva de juros, hein? É o contrário de uma análise de curva de juros. E agora ela já voltou para carry, ou seja, o mercado já volta a olhar e dizer, existe um equilíbrio entre a oferta e a demanda, então não tem por que o preço subir. Se eu tenho uma oferta suficiente que pode atender a demanda que eu tenho, então eu vou comprar quando eu preciso comprar, não tenho uma restrição de oferta, coloca um viés de queda nos preços e é justamente isso que os preços estão fazendo. Ontem o café derreteu aqui na Bolsa de Nova York, quase 4% de queda, e hoje 1,8% de queda, 148 centavos. Aqui no Brasil a saca de café já está abaixo de R$1.000. Alguns tipos de café, como cereja descascado, que já chegou a R$1.500 por saca, já volta a ser negociada na faixa de R$1.000. Então, infelizmente, os preços caíram bastante para o produtor. Só que ele não tem café para vender. Você conversa com produtores, eles não têm esse estoque de café para poder dizer que eles venderam no momento errado. Não, eles foram e fizeram a sua comercialização. Indo para a Bolsa de Chicago. Temos o trigo subindo 0,34%. O trigo ele ainda mantém um viés baixista, apesar de problemas na safra norte-americana, que está no campo agora em hibernação, vai acordar no comecinho de março para terminar o desenvolvimento, começa a colheita dia 1º de junho, inicia a temporada. As exportações russas acabam limitando qualquer movimento de alta de preços nesse momento. Hoje subindo, mas depois de várias quedas, como nós vemos no gráfico aqui, é normal, nós temos algum movimento de correção de alta, mas no curto prazo a gente permanece baixista para as cotações do trigo e esperamos estar errado aí para o bem dos produtores. O milho vem na carona, 0,5% de alta lá na Bolsa de Chicago a $6,58. Aqui na B3, o milho ontem ele fechou com uma queda de 0,12 a R$ 87,91 a saca. A gente já vai mudar para o vencimento março e ele passa a ser o movimento spot. O mercado exportador já saiu do jogo, já não estão dando mais indicativos de compra agora para fazer exportações de milho. Por quê? Janeiro é o último mês da temporada, fevereiro é o início da temporada nova, é milho de verão, o mercado olha para dentro do Brasil, não somos tradicionais exportadores, inclusive não há nem logística para você conseguir exportar agora fevereiro ou março, porque tudo está voltado para a soja. Os corredores de exportação que nós temos, que são 5 corredores de exportação, estão integralmente dedicados à soja. Então, tanto as rotas rodoviárias, ferroviárias no Brasil, ou os portos, terminais portuários que possuem essa estrutura de exportação de soja, contratação de navios, tudo é voltado para a soja. Então, o Brasil realmente olha para o mercado doméstico, então a gente perde um pouco a paridade ou a arbitragem com a Bolsa de Chicago e começamos a olhar mais para a B3. E as negociações aqui no Brasil, elas voltaram a ficar travadas. Ontem houve uma queda de preços novamente, principalmente porque o câmbio derreteu, né? Fechou a R$ 5,20, a gente tem 5,19,972 aqui na tela, e isso acaba sendo negativo também. O Brasil vai bater recorde absoluto de exportação de milho e agora entra aquela análise. Nessa mudança de sazonalidade, quem são os grandes fornecedores no primeiro semestre? Estados Unidos, porque terminou a colheita agora em dezembro, e seria a Argentina a partir de março. A Argentina com problemas graves de produção lá, a Bolsa de Rosário chegou a anunciar uma possibilidade de quebra de 80%. Eu acredito que não, torço para que não, porque seria muito ruim, tanto para os produtores quanto para o balanço global do cereal, e o Brasil ele viria com uma oferta só a partir de junho, a partir de julho, e aí sim muda a sazonalidade novamente, é o pico da entre-safra nos Estados Unidos, quando o comportamento da Bolsa de Chicago tem os preços mais altos, via de regra, via comportamento sazonal, não que vá acontecer isso.
Só que nesse primeiro semestre, o Brasil, além dos estoques muito baixos, então acreditar que os preços podem cair no Brasil nesse início de temporada de fevereiro, por causa que a safra está chegando, pode ser uma análise um pouco errada, porque os nossos estoques de passagem vão estar muito baixos face ao volume de exportação. Além disso, a nossa produção de verão deve ter uma leve quebra, e lá no Rio Grande do Sul, novamente, eu acredito que em torno de 1 milhão, 1,5 milhão de toneladas de quebra de produção. O Paraná também enfrenta alguns problemas, pode ter uma redução de produtividade, consequentemente de oferta. Então, acreditar numa queda ou uma queda expressiva no primeiro semestre parece um pouco precipitado. Além disso, a Argentina vai colher mais tarde, porque ela fez um plantio mais tarde na tentativa de pegar uma janela mais adequada. Então, se a oferta da Argentina chegar, vai ser lá no finalzinho de abril, segunda quinzena de abril. Até lá só tem os Estados Unidos. Como o volume de exportação norte-americano, o commitment deles, está muito lento face aos outros anos, eles terão essa oferta no mercado. Isso pode limitar a alta na Bolsa de Chicago. Mas eu acho que a demanda já vai começar a voltar novamente para os Estados Unidos e isso pode dar um impulso para a Bolsa de Chicago, não muito grande, face ao tamanho da oferta. Óleo de soja subindo 0,43% e farelo de soja subindo 0,92%. Também um movimento de correção após a queda de ontem, mas já sabemos a produção da Argentina como que está. E a soja voltando a subir 0,67%, já flertando novamente com 15 dólares o bushel. A soja e o milho, elas estão sujeitas agora ao relatório que sai amanhã. Se o movimento durante o relatório, logo após o relatório, for acima de 1% e fechar acima de 1%, seja para cima ou seja para baixo, a tendência é que este seja o movimento para o mês de janeiro. Eu acredito que o USDA vai jogar a água no chope e a gente deve ter relatório baixista tanto para o milho, que eu acho que eles vão aumentar os estoques de passagem do milho norte-americana, vão aumentar a produtividade, podem reduzir o programa de exportação e não vão mexer muito nos números da Argentina. Então, os estoques globais podem ter de uma estabilidade para um leve crescimento, que passa a ser negativo. Já para a soja é um pouco diferente. Eu acredito que eles devem reduzir um pouco a produtividade do Brasil, da Argentina, aumentar a do Brasil e aumentar o estoque de passagem norte-americano. Mas a quebra da Argentina pode superar estas outras elevações, o que deixaria os estoques finais de 101 milhões de toneladas que está projetado hoje um pouquinho para baixo disso. Então ele pode vir com um relatório de viés para baixista, para as cotações na Bolsa de Chicago, mas aqui no Brasil, se olharmos só o relatório de estável, um pouquinho para alta, por causa de um estoque de passagem menor e o Brasil tendo que fortalecer as suas exportações. O açúcar hoje, para nós fecharmos aqui, voltou a subir até apoiada na alta do petróleo, uma alta de 1,37% a 19,91 centavos de dólar por libra-peso. O açúcar na Bolsa de Nova York, ele está agora aguardando a decisão com relação aos impostos sobre a gasolina aqui no Brasil. Isso mesmo. Se os impostos, a isenção do PIS/COFINS, impostos federais, se mantiver assim como no diesel, a gasolina tem um preço mais baixo. Como há uma arbitragem com o preço do etanol, para o etanol ser competitivo, ele tem que ter 70% do preço da gasolina, sempre que a gasolina cai, o etanol vai cair para ser competitivo. Isso é ruim para as usinas. Na banda inferior de preços que o açúcar trabalha, ele faz uma arbitragem junto com o etanol. Então, o preço do etanol no Brasil versus o açúcar na Bolsa de Chicago, contrato número 11, ele vai dar a banda inferior do preço, do range de preços. Se o etanol deixa de ser competitivo, aumenta a produção de açúcar e isso é negativo para as cotações na Bolsa de Nova York. Essa é uma dinâmica simples que nós temos. Se puder parar o compartilhamento de tela, por favor, vamos dar uma olhadinha se há perguntas e nós já encerramos o programa. Deixa eu dar uma olhadinha. Olha, eu lancei um programa de canais aí, você já deve... Canais não, um programa de membros aí para ajudar no canal. Se vocês já viram, faz bem ali e ajuda o canal a crescer. Além disso, eu tenho um QR Code na tela aí que vai aparecer para vocês, que é o nosso curso Imersão em Commodities, que vai ser feito aqui na BMC no início de fevereiro,
onde nós vamos mostrar como fazer análise de commodities para você se expor na commodity. Aí você vai aprender a falar assim, petróleo subiu, vou comprar Petrobras. Não, petróleo subiu, vou comprar petróleo, não vou comprar só a Petrobras. Você vai aprender a arbitrar, a investir também diretamente na commodity. Além disso, você sabendo analisar os movimentos de uma commodity vai facilitar vocês o posicionamento em empresas correlacionadas. Então não perde, o curso não vai ser no início de fevereiro aqui na BMC News. Pelo que eu vi, não tem pergunta nenhuma aqui. Deixa eu ver aqui, ó, Fabiano, parabéns pelo compromisso com a verdade. Eu lembro do cara ontem que falou sobre o preço do petróleo russo. Um excelente dia. É isso aí, o Idélia aqui. Bom dia, preço da soja em queda, custo em alta e produtor comercializar da mão para a boca. Pode forçar uma alta? O contrário, Idélia, o contrário. Se você mantém uma oferta de soja alta, porque o produtor não quer vender e a colheita se aproxima, a oferta maior chega no mercado, vai chegar algum momento que sobrecarrega a armazenagem e você tem que vender. Quanto maior a oferta, preço para baixo. Então, essa que é a dinâmica normal de preços. Sempre que há uma elevação de oferta, o preço tende a cair se a demanda não acompanhar. Agora, se a demanda subir mais, aí nós vemos o preço subindo, independente do tamanho da oferta. E aqui na BMC também nenhuma pergunta. Então, voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro. Todos tenham um ótimo dia. Hoje eu participo ao meio-dia aqui na BMC News também. Agora vocês ficam com o pré-marketing. Tchau. BMC News. Informação que gera valor.